Fala pessoal, vamos agora para mais uma questão, e essa questão é muito interessante. Diz assim, ó: dados os octógonos regulares O1 e O2, o perímetro de O1 é 48 centímetros e a razão de semelhança entre O1 e O2 é 3/4. Então tá aqui o octógono regular O1 e o octógono regular O2, sendo que o lado desse octógono mede x e o lado desse octógono mede y. E aí nós vamos descobrir qual é a medida do perímetro de O2 e quais são as medidas de x e y. Então vamos para o próximo slide para a gente resolver essa questão. Mas antes disso, é preciso a gente lembrar de uma propriedade muito importante, que diz assim, ó: quando dois polígonos são semelhantes, os perímetros desses polígonos são proporcionais às medidas de dois lados correspondentes quaisquer. Então, com base nessa propriedade aqui, a gente vai conseguir resolver a questão. Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeiro, a gente vai saber qual é o perímetro de O2, certo? E aí, nós temos as seguintes informações. O perímetro de O1 é igual a 48, e se O2 mede y e trata-se de um octógono, então ele tem 8 lados. Logo, nós podemos dizer que o perímetro de O2 é igual a 8y. E a razão de semelhança entre O1 e O2 foi dada pela questão, que é 3/4. Aí o que é que a propriedade ela está querendo dizer para nós? Está querendo dizer que a razão entre o perímetro de O1 e o perímetro de O2 está para a razão de semelhança entre os lados, que é 3/4. Então, veja só como fica. O perímetro de O1 está para o perímetro de O2, assim como 48 está para 8y. E isso tem que ser igual a 3/4. Então, vamos fazer as operações, né? Vamos fazer aqui, ó, meios pelos extremos, tá? E aí, nós vamos ter a seguinte expressão: 8y vezes 3, que é igual a 48 vezes 4. Nós temos que 8 vezes 3, 8y vezes 3 é igual a 24y, e temos que 48 vezes 4 é igual a 192. Esse 24 está multiplicando, ele vai passar dividindo, de tal forma que nós temos que y é igual a 192 sobre 24. Ou seja, y vai ser igual a 8. Mas se y é igual a 8 e o perímetro de O2 é 8y, então nós vamos ter que o perímetro de O2 vai ser 8 vezes 8, que é igual a 64. Logo, essa é a medida do perímetro, certo? A letra B, ela quer quais são as medidas de x e y. Bem, y nós já descobrimos, y mede 8. E aí nós sabemos que a razão de semelhança é justamente a razão entre os lados dos dois octógonos. Então nós temos que x, que é o lado do octógono O1, está para y, o lado do octógono O2, assim como 3 está para 2. Só que nós já sabemos que y é igual a 8, logo a gente substitui aqui. E aí a gente faz meios pelos extremos. Nós temos que 4x vai ser igual a 8 vezes 3. Então, nós temos que x vai ser igual a 24 sobre 4, que é igual a 6. Então, a gente descobriu que y é igual a 8 e x é igual a 6. E assim nós finalizamos a nossa questão da semana.